Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje iremos reagir ao vídeo do Storybook Football. E hoje iremos assistir ele, então bora lá. Sejam muito bem-vindos à primeira parte do iceberg da Copa do Mundo. Se você por algum motivo mora em uma caverna e não conhece esse estilo de vídeo, basicamente o iceberg tem um tema central, nesse caso a Copa do Mundo. Ele foi dividido em 6... Também, gente, eu já vi as partes do iceberg do Brasileirão e da Libertadores. Então vá lá no canal dele e dá uma reagida. Camadas, e cada uma delas repleta de tópicos que podem ser curiosidades, acontecimentos, mistérios ou qualquer assunto relacionado ao tema. Quanto mais profunda a camada, mais desconhecidos ou sombrios são os tópicos. Portanto, no início teremos aquilo de mais senso comum e banal, e ao final, as informações mais obscuras e trágicas. O meu objetivo foi fazer o iceberg mais completo e definitivo sobre o tema. Por isso, são mais de 200 tópicos que serão destrinchados. E, portanto, decidi dividir ele em 3 partes. A primeira delas, que você está assistindo agora, contém as camadas 1 e 2. Ainda tem 3 partes. As camadas posteriores serão abordadas nas partes 2 e 3. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal. Storybook Football, tem como você colocar o escudo do Flamengo aqui? Parece que eu não tô conseguindo ver ele não. Já colocaram do Vasco aqui, eu não gostei, então coloque do Flamengo. Não, para não perder o lançamento das próximas partes. E enquanto elas não saem, por que não conferir os outros icebergs que já fizemos, como o do Campeonato Brasileiro? Gente, vai lá no canal dele, o canal dele é muito bom. Esses são os vídeos que eu vi. E o da Copa Libertadores. Recados dados. Chega de enrolação e vamos começar nossa jornada pelo iceberg da Copa do Mundo. Bora lá. Superfície. Origem. A origem da Copa do Mundo remonta ao final do século XIX. O futebol vinha ganhando popularidade ao redor do mundo, muito em função do enorme poder de influência do Império Britânico. Em 1872 foi realizada a primeira partida entre seleções, que terminou em um empate em 0-0 entre Escócia e Inglaterra. Em 1904 surgia a FIFA, com o objetivo de padronizar as regras. Só para avisar, nessa época a Rainha Elizabeth ainda era viva. Calma aí, ela tinha nascido nessa época. Do esporte e organizar as competições. E com o crescente sucesso, o futebol foi incluído oficialmente nos Jogos Olímpicos de 1908. Porém, eles ainda não eram organizados pela FIFA e só permitiam a participação de atletas amadores. Essas primeiras edições foram vencidas pelos ingleses. Foi só após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, que a organização do torneio passou para a FIFA. E em 1924, pela primeira vez, o evento foi aberto a profissionais. O Uruguai conquistou a medalha de ouro tanto em 24 quanto em 28. Porém, após essa última edição, as tensões entre a FIFA e o Comitê Olímpico sobre a participação de atletas profissionais se intensificaram. O conflito culminou na decisão de retirar o futebol do programa dos Jogos Olímpicos de 1932 em Los Angeles. Por isso, a FIFA juntou o útil ao agradável e, na figura de seu presidente Jules Rimet, decidiu criar o seu próprio campeonato mundial. Assim, em 1930, para não coincidir com o calendário olímpico. Gente, também para avisar, a próxima Copa do Mundo, sem ser a de 2026, vai ser em 6 países. E um dos 3 países vão ser Argentina, Paraguai e Uruguai, porque vai ser o centenário, aí por isso que vai ser em 6 países. Os 3 anfitriões, mais 3 do centenário. Foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol no Uruguai, que celebrava o centenário de sua independência e era a maior potência do esporte na época. O fato dos outros 4 candidatos à sede terem desistido também deu uma ajudinha. São apenas 8 os países que podem se orgulhar de terem vencido a Copa do Mundo. O maior campeão de forma isolada é o Brasil, com 5 conquistas. A última delas em 2002. Vai ganhar mais um. Na sua cola vem a Itália e a Alemanha, com 4 troféus cada. Abaixo aparece a Argentina, que venceu 3 vezes, sendo também a atual campeã no momento da gravação desse vídeo. Em sequência, vem a primeira seleção campeã mundial
Primeiramente que a Argentina era para ter só uma Copa do Mundo. As duas que ela teve foi roubada. Ela deu dinheiro pro Peru, aí o Peru nem para disfarçar, só deixou a Argentina ganhar com um placar de goleada. Mas não era tipo um placar de 4-0, 3-0, era um placar de 6-0. Nem dá pra disfarçar. Na história, o Uruguai, que tem 2 Copas, assim como a França. Os 2 campeões restantes são a Inglaterra e a Espanha, com um troféu cada. As eliminatórias para a Copa do Mundo são o torneio que define quem serão os países que terão o privilégio de participar do Mundial. Elas foram implementadas em 1934 e hoje têm a função de filtrar de 206 para 48 os países que jogaram a Copa. O formato de disputa é determinado por cada uma das 6 confederações continentais, onde seus representantes duelam entre si pelas vagas determinadas a cada uma pela FIFA. Os únicos países que podem disputar a Copa sem passar pelas eliminatórias são os países sede. Até 2002, o atual campeão também pulava essa etapa, mas isso foi abolido. Em toda a história das eliminatórias, apenas 3 países se classificaram em todas que disputaram: Brasil, Alemanha e, adivinhem só, a extinta Sérvia e Montenegro. Mas essa terceira só disputou uma vez, em 2006. Outro dado curioso é que a única seleção que participou de absolutamente todas as eliminatórias foi Luxemburgo, e com nenhum sucesso. Afinal, a seleção nunca disputou uma Copa do Mundo. Alguns episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente. Se não conseguiu esse ano, até 2070 também não vai conseguir. Frente no iceberg, pois ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. É só a propaganda para atrapalhar, né? Então bora continuar. Episódios ocorridos nas eliminatórias estarão presentes mais à frente no iceberg, pois ao meu entendimento, também estão diretamente relacionados com o tema em questão. Participações. O único país que participou de todas as edições da Copa do Mundo foi o Brasil. Como dito, Brasilzão! A seleção alemã se classificou em todas as edições que disputou as eliminatórias. Porém, em 1930, não jogou a Copa, pois declinou o convite da FIFA por puro desinteresse na competição. E em 1950 foi proibida de participar em decorrência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, o que coloca ela no segundo lugar do ranking de participações. Completam o top 5 Argentina, Itália e México, que apesar das 18 participações, nunca venceu. Até o fim da edição de 2026, 84 países diferentes já terão participado do torneio, que em todas as edições teve ao menos uma equipe estreante. Para 2026, teremos as... Caraca, aí. O Cabo Verde tá na Copa do Mundo, mas Luxemburgo não tá. É incrível. Estreias de Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão. Isso quer dizer que 128 das 211 seleções filiadas à FIFA nunca tiveram a oportunidade de disputar uma partida de Mundial. Dentre elas, destaca-se a Síria, Índia, Venezuela, Guatemala, Finlândia, dentre outras. Maria. É estranho elas não terem participado. Cada edição da Copa do Mundo tem suas partidas disputadas em um mesmo país, escolhido com anos de antecedência pelo Comitê Executivo da FIFA, dentre aqueles que se candidatam. Esse país automaticamente garante vaga no torneio, e ao longo das 22 edições, já tivemos 18 nações diferentes hospedando o torneio, além de já termos as sedes para as próximas 3 Copas oficializadas. Naturalmente, alguns países se repetem nessa lista. São eles: Itália, França, Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos e México, que em 2026 será o primeiro a ter sediado o torneio 3 vezes. A escolha das sedes foi se expandindo pelo mundo conforme os interesses da FIFA. Antes completamente concentrada na Europa e na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira a ser completamente concentrada na Europa. Deu uma parada aqui, rei, porque não aconteceu nada, que eu apertei aqui sem querer. Mas como tava dizendo aqui, eu ia dizer, em 2002 foi onde o Brasil ganhou, e eu vou parar de falar, porque senão o vídeo não vai andar. Na América do Sul, a Copa de 2002, disputada na Coreia do Sul e Japão, foi a primeira realizada no continente asiático, e
também a primeira a ser dividida em 2 países. Já em 2010, a África do Sul se tornou o primeiro país africano a receber uma Copa do Mundo. Em 2026, teremos a primeira edição sediada por 3 países, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. Em 6 oportunidades, o país que sediou o torneio terminou com o título. Foram eles Uruguai em 1930, Itália em 34, Inglaterra em 66, Alemanha 74, Argentina 78 e a França 20 anos depois. Algumas escolhas das sedes e os critérios usados pela FIFA ao longo dos anos levantam muitas controvérsias, mas isso vai ser assunto para as camadas mais profundas do iceberg. A bola utilizada na Copa do Mundo mudou muito ao longo do tempo. Nas primeiras edições, em tons de marrom, revestidas de couro e produzidas por fornecedores locais, elas eram extremamente limitadas, não havia padronização e, quando molhadas, ficavam muito pesadas. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e sendo gradualmente implementadas. Desde 1970, as bolas passaram a ser fornecidas pela Adidas. Nesse mesmo ano, surgiu a primeira bola branca e preta, pensada para facilitar a visualização nas transmissões em preto e branco, que exibiriam a competição ao vivo pela primeira vez. O modelo, batizado de Telstar, ficou tão eternizado que até hoje é a imagem que vem à mente quando se pensa em uma bola de futebol genérica. Em 78, a Adidas lançou a Tango, que também foi um enorme sucesso. Seu design serviu de base para as bolas da Copa do Mundo por 5 edições, até 1998, quando pela primeira vez uma bola multicolorida foi utilizada no torneio. De 2002 em diante, os designs passaram a ser mais ousados e a variar bastante de uma edição para outra. Desde 2006, as partidas decisivas do torneio passaram a contar com uma bola especial, diferente da utilizada no restante da competição, geralmente com tons de dourado. Algumas peculiaridades e polêmicas envolvendo bolas específicas serão tratadas mais à frente no iceberg. Desde 1966, a Copa do Mundo passou a ter mascotes para representar cada uma de suas edições. Já tivemos animais, humanos, uma laranja, uma pimenta, alienígenas, lenços e... eu não sei o que é isso. Os designs dos mascotes representam uma característica ou símbolo do país anfitrião, como flora, fauna ou trajes típicos. O lançamento da Grove, que é o Daily... Tá, bora continuar, a propaganda já foi. Então bora lá. O maior público registrado em uma partida de Copa do Mundo foi no jogo decisivo da edição de 1950. A vitória do Uruguai sobre o Brasil levou, segundo os números oficiais, 199.854 pessoas ao Maracanã. Evidentemente, os números extraoficiais apontam para mais de 200 mil pessoas no estádio. Já o pior público foi de apenas 300 espectadores em uma partida disputada entre Romênia e Peru no estádio Pocitos, pelo grupo 3 da primeira Copa do Mundo, em 1930. A Copa que mais levou pessoas aos estádios foi a de 1994 nos Estados Unidos, em que a média de público foi de 68 mil pessoas. Em contrapartida, a pior foi a de 1938, com média inferior a 21 mil. Um elemento indispensável de 4 em 4 anos são os álbuns de figurinhas da Copa. O primeiro deles foi feito em 1950 para a Copa aqui do Brasil, por uma fábrica de balas chamada A Americana. As figurinhas vinham como brindes das balas futebol, só que as balas eram muito ruins e grande parte das pessoas compravam os pacotes só pela figurinha e jogavam as balas fora. Algumas crianças de rua começaram a pegar as balas do chão, o que causou um problema de saúde pública. Na época, existiam figurinhas que eram fabricadas em menor quantidade e, portanto, eram mais raras, mas isso foi proibido por lei nos anos 70. Então, sim, por incrível que pareça, hoje o Messi e o jogador aleatório da Coreia do Sul, que você tem 34 repetidas, tem a mesma chance de vir no seu pacote. Com grande sucesso, o álbum foi feito por diferentes editoras até em 1970 a Panini passar a produzir o álbum, como tem feito até hoje. Embora aqui no Brasil os álbuns da Panini só tenham chego em 1990, hoje o Brasil é o país que mais coleciona. Eu vou colecionar. A cada edição da Copa do Mundo, a FIFA lança uma música ou um álbum oficial do torneio. A primeira delas surgiu em 62 para a Copa do Chile, mas o conceito de hino da competição só foi amplamente implementado a partir da Copa de 90.
Dentre essas diversas músicas, a que mais se destaca é de longe a da Copa de 2010 na África do Sul, Waka Waka, feita pela cantora colombiana e torcedora do Júnior, Shakira, em colaboração com o grupo sul-africano Freshly Ground. O maior artilheiro da história das Copas é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols em 24 jogos, marcados entre as Copas de 2002 e 2014. Ele é seguido pelo brasileiro Ronaldo, que tem um gol a menos. Para completar o pódio, vem o também alemão Gerd Müller com 14 gols. Na quarta colocação aparecem empatados Fontaine e Messi, com 13 gols cada. Fica a curiosidade que Fontaine marcou todos esses gols apenas na Copa de 58. Obtendo o recorde de maior artilheiro em uma só edição. Abaixo estão empatados com 12 gols Pelé e Mbappé. É curioso pensar que de todos esses jogadores citados, o menos badalado é de longe Klose, que atuou em grande parte de sua carreira por times médios da Europa. Na primeira rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 1982, a Hungria enfiou 10-1 em El Salvador. Essa é a maior goleada da história das Copas. Além disso, esse jogo foi histórico por ter sido o único gol marcado pela seleção salvadorenha em suas 2 participações em Copas. A segunda maior goleada também foi protagonizada pela Hungria, alguns anos antes, quando enfiou 9 na Coreia do Sul. Mesmo resultado da partida entre Iugoslávia e Zaire, com quem divide a segunda colocação. A Taça Jules Rimet é o troféu confeccionado em 1929 para premiar a seleção vencedora da Copa do Mundo. Batizado com o nome de seu idealizador, a taça era composta pela alegoria da deusa grega da vitória, Nice, com asas segurando uma copa octogonal. O troféu tinha 3,8 kg de ouro puro e a sua posse definitiva ficaria com a primeira seleção a vencê-la 3 vezes. Em 1970, o Brasil conquistou esse direito ao vencer o tricampeonato no México. Desde então, a FIFA elaborou um novo troféu, que é o que está em disputa até hoje. A Jules Rimet, nesse meio tempo, passou por maus bocados e em mais de uma oportunidade foi roubada. Mas essas histórias serão contadas em outras entradas mais à frente no iceberg. Sempre que um time é campeão, o capitão da equipe ergue o troféu conquistado acima da cabeça em comemoração. Esse costume, que hoje parece instintivo do ser humano, não existia até a final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil derrotou a Suécia por 5-2 e colocou sua primeira estrela no peito. O capitão Bellini, ao receber o troféu, não sabia o que fazer com ele e, atendendo ao pedido dos fotógrafos baixinhos, que tentavam capturar o momento, ergueu a taça acima de sua cabeça, eternizando assim o gesto dos campeões, que vem sendo repetido em todas as competições de todas as modalidades. Essa propaganda é muito boa. Outra tradição do futebol é que a camisa 10 fica com o craque do time. É o número mais cobiçado. Mas, novamente, isso não foi sempre assim. Tudo começou porque na Copa de 1958, a delegação brasileira esqueceu de enviar para a FIFA a numeração dos jogadores para a disputa do torneio. Isso fez com que a entidade tivesse que decidir os números dos jogadores de forma aleatória. Dessa forma, o goleiro Gilmar teve que jogar com a 3. Garrincha, que atuava com a 7, ficou com a 11. E a camisa 10 acabou ficando com um jovem de 17 anos chamado Pelé, que naquele torneio começou a despontar como o maior esportista de todos os tempos. Existem diversas versões sobre os métodos que a FIFA utilizou para decidir os números. Zagallo disse que a numeração foi de acordo com as malas das viagens, mas Pelé já deu versões diferentes em entrevistas. Certa vez disse que o número foi definido em sorteio, mas em outra disse que foi por ordem de inscrição. Bom, fato é que o número 10 se tornou o mais importante do esporte desde então. Mário Jorge Lobo Zagallo foi um jogador e treinador brasileiro, que possui a façanha de ser o maior vencedor da história das Copas do Mundo. Como atleta, venceu a competição em 58 e 62, pendurou as chuteiras em 65 e iniciou uma carreira como treinador. Já em 1970, venceu o torneio pela terceira vez comandando a seleção brasileira. Ele ainda estaria presente na conquista do Tetra em 94, dessa vez como coordenador técnico. Ele voltaria a disputar uma final como treinador em 98, porém acabou derrotado pela seleção francesa. Dessa forma, Zagallo conquistou 4 vezes a Copa do Mundo
só ficando de fora do Penta em 2002. Ou seja, se ele fosse um país, seria junto de Alemanha e Itália o segundo maior campeão mundial. Ele é um dos 3 que conquistaram o torneio como jogador e treinador. Infelizmente, Zagallo veio a falecer em 2024, aos 92 anos. A pessoa que mais venceu Copas do Mundo como jogador exclusivamente foi Pelé, que participou das conquistas de 58, 62 e 70 com a seleção brasileira. A FIFA tem um regulamento bastante restrito quanto ao uso de estrelas nas camisas. A entidade apenas permite que as seleções campeãs mundiais utilizem estrelas de 5 pontas referentes a seus títulos de Copa do Mundo nos escudos. O Brasil, desde 2002, carrega 5 estrelas em seu peito, a Argentina 3 e assim vai. Mas se você observar os uniformes da seleção uruguaia, vai perceber que em seu logo eles sustentam 4 estrelas. E se você prestou atenção no começo desse vídeo, você se lembra que eu disse que o Uruguai tem apenas 2 títulos mundiais. Então, as contas não batem. O que acontece é que ao lado das estrelas dos mundiais de 1930 e 50 estão as estrelas referentes aos títulos das Olimpíadas de 1924 em Paris e em 1928 em Amsterdã. Esses torneios já eram organizados pela FIFA e admitiam jogadores amadores e profissionais. E por isso, desde o início, a entidade máxima do futebol reconhece essas medalhas como campeonatos mundiais. Posteriormente, também foram consideradas equivalentes a uma Copa do Mundo. O pedido para uso das 4 estrelas veio em 1992 e foi aceito pela FIFA. Com isso, a seleção celeste passou a utilizá-las em todas as Copas que disputou desde então. Em 2021, houve um incidente em que um e-mail vazado enviado pela Puma à Federação Uruguaia revelava que um funcionário da FIFA tinha solicitado a remoção de 2 estrelas do escudo. Os uruguaios fizeram uma defesa de validade delas com documentos e historiadores, e a FIFA retratou qualquer menção a esse pedido. Isso leva muitas pessoas a considerarem o Uruguai como tetracampeão mundial, o que não é um erro, mas FIFA e Conmebol, por vezes, separam as 2 Copas do Mundo dos 2 títulos olímpicos, reconhecendo que são 2 competições distintas. Esse tópico se refere à decisão da Copa do Mundo de 2022 no Catar, disputado entre Argentina e França. Esse jogo entraria para a história como uma das, se não a melhor partida da história das Copas na era moderna. A seleção argentina começou abrindo 2-0 e a França sequer tinha acertado um chute ao gol até os 70 minutos, quando Mbappé marcou 2 gols em 2 minutos e recolocou os franceses no jogo. Os 90 minutos terminaram empatados e a partida foi para a prorrogação, quando Messi recolocou a Argentina na frente. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Mbappé marcou seu 3º, e a França ainda teria a bola do jogo para se consagrar campeã, mas Dibu Martínez defendeu o chute de Kolo Muani e a partida foi para a decisão de pênaltis. Nos penais, a seleção argentina foi soberana e venceu por 4-2, conquistando sua 3ª estrela mundial. Maracanaço foi o termo com o qual ficou conhecido o jogo que decidiu a Copa do Mundo de 1950 no Brasil. A fase final era formada por um quadrangular entre os 4 primeiros colocados da fase de grupos, no caso Brasil, Espanha, Suécia e Uruguai. O Brasil passou o trator em cima de seus 2 primeiros adversários, enfiou 7-1 na Suécia e 6-1 na seleção espanhola, enquanto o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e conseguiu uma vitória suada por 3-2 em cima dos suecos. Com isso, na última rodada, Brasil e Uruguai se enfrentavam valendo o título mundial. Quase 200 mil pessoas lotaram o Maracanã, o maior público da história do futebol, com a expectativa do primeiro título mundial do Brasil, que precisava apenas de um empate. Os jornais locais já aclamavam o Brasil como campeão mundial, só esqueceram de avisar os uruguaios. Tudo parecia estar sob controle quando Friaça abriu o placar para a seleção brasileira no começo do segundo tempo. O revés parecia impossível, mas o Uruguai foi cirúrgico em suas raras estocadas e empataram aos 66 e aos 79 Gigia virou o jogo, enganando o goleiro Barbosa e tocando por baixo quando o arqueiro esperava um cruzamento. 2-1. O Uruguai conquistava assim a sua 2ª Copa do Mundo. Os 200 mil presentes no Maracanã estavam completamente calados, atônitos com o que acabaram de ver. Jules Rimet, ainda presidente da FIFA, tinha um discurso em português preparado para o título brasileiro, mas como o impensável aconteceu, ele apenas entregou a taça ao capitão uruguaio, em silêncio e sem cerimônia. Esse jogo foi o maior trauma do futebol brasileiro até o fatídico 7-1.
Bet365, o app absoluto para aposta. Jogue com responsabilidade. Jogadores, estou aqui com o Popó e vou fazer um ping-pong, uma entrevista super rápida. Bora começar, Popó. Fechou. 64 anos depois, a Copa voltava a ser sediada em solo brasileiro. A seleção brasileira chegava às semifinais e tinha pela frente a Alemanha. Apesar do Brasil ter desfalques importantes, se esperava um jogo equilibrado. Afinal, o Brasil jogava em casa. O balde de água fria veio com pouco mais de 10 minutos quando Miller abriu o placar em um escanteio. Logo aos 22, Klose ampliou e tudo desmoronou. Foram 4 gols em um intervalo de 6 minutos. Antes dos 30 do primeiro tempo, os alemães já tinham feito 5-0 em um apagão sem precedentes na história do esporte. No segundo tempo, os europeus ainda abriram 7-0 até Oscar descontar no último minuto. 7-1 para a Alemanha. O placar mais inacreditável da história do futebol, em cima da tão prestigiada seleção brasileira. Esse jogo foi, obviamente, a maior goleada sofrida pelo Brasil na história. A maior goleada de uma semifinal de Copa foi a partida que fez os alemães ultrapassarem o Brasil no ranking histórico do torneio, e o gol de Klose o tornou o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o brasileiro Ronaldo. Foi uma catástrofe completa, da qual nunca iremos nos recuperar. A Alemanha se consagraria tetracampeã ao bater a Argentina na final, enquanto o Brasil levou outro sacode na disputa de terceiro para a Holanda, 3-0, completando assim o maior vexame da história da amarelinha. No dia 17 de julho de 1994, Brasil e Itália decidiam a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O placar não saiu do 0-0 nem nos 90 minutos e nem na prorrogação. Assim, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo seria decidida em uma disputa de pênaltis. No comando da transmissão brasileira estava o já consagrado Galvão Bueno, que narrava Copas desde 1974, ou seja, em 20 anos nunca tinha narrado o Brasil ser campeão. A seleção passava por seu maior jejum até então. Eram 24 anos sem adicionar uma estrela mundial na camisa. Mas naquele calor de Passadina, tudo estava prestes a mudar. Baresi abriu a disputa isolando, mas Márcio Santos parou em Pagliuca. Albertini marcou para a Itália, Romário igualou, Evani também fez o dele, Branco empatou novamente, Taffarel defendeu a cobrança de Massaro, Dunga colocou o Brasil na frente, então tudo estava nos pés do craque italiano Roberto Baggio, que de maneira espetacular isola a bola, acabando com o jejum de 24 anos da seleção brasileira, o que faz Galvão soltar o grito enlouquecidamente de "é tetra", criando assim um dos melhores momentos da televisão brasileira, que eu adoraria mostrar para vocês, mas o trecho está acusando direitos autorais, então vai ter que ficar só na imaginação mesmo. Taffarel foi o goleiro da seleção brasileira nas Copas de 1990, 94 e 98. Durante a campanha do Tetra em 94, Galvão Bueno já tinha eternizado o bordão "sai que é sua, Taffarel" para as defesas do arqueiro, mas foi na Copa seguinte, em 98, durante a disputa de pênaltis entre Brasil e Holanda nas semis, que a frase ficou eternizada de vez na memória de todo brasileiro. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Taffarel! Sai, 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 sai que é sua, Taffarel! Brasil! Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Pelé, ao longo de sua carreira, marcou mais de 1.200 gols de todas as formas e jeitos possíveis. Por isso se destaca o gol que Pelé não fez. Na estreia da Copa de 70 contra a Tchecoslováquia, o Brasil venceu de forma avassaladora por 4-1. Em determinado momento do jogo, o Brasil rouba a bola no meio do campo e Pelé, do círculo central, vê o goleiro tcheco adiantado e tenta encobrir. A bola passou a centímetros do travessão e por pouco não entrou. Mas o lance entrou para a história e sempre que algum jogador consegue marcar um gol do meio de campo, a frase "ele fez o gol que Pelé não fez" é entoada. O Brasil derrotou o Uruguai por 3-1 nas semifinais da Copa de 70 e seguiu rumo ao tricampeonato. Mas o lance mais lembrado da partida não foi de nenhum gol. Pelé recebeu a bola de tostão e de forma magistral tirou o goleiro Mazurkiewicz sem encostar na bola com um drible de corpo. Desequilibrado, ele ainda tenta jogar a bola no contrapé do zagueiro, mas ela sai raspando a trave para fora.
O lance ficou tão folclórico que existem pessoas que acreditam que foi gol, sendo portanto um caso de efeito Mandela no futebol. Um fator que talvez tenha contribuído para essa memória é que existe um comercial da Volkswagen em que o lance é recriado com a bola entrando. Que você sempre sonhou está na sua concessionária Volkswagen. Gol, o carro mais querido do Brasil. Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Os dois países viviam um momento de rivalidade enorme no começo dos anos 80 por conta da Guerra das Malvinas. E essa partida era tratada como outra guerra, a chance dos argentinos darem o troco nos ingleses. Com o clima tenso, o placar teimava em ficar 0-0 até os 6 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro da Inglaterra tentou afastar, mas acabou jogando a bola para dentro da própria área, e Maradona dividiu com o goleiro inglês, que mesmo 20 centímetros mais alto viu a bola morrer no fundo do gol. Isso porque Maradona tocou com a mão, mas o árbitro não viu, e mesmo com Por o que o protesto goleiro dos não foi ingleses, reclamar? validou o lance. Eu não A entendo. Argentina terminaria classificada com o placar de 2-1. É só o Ao ser árbitro questionado ir sobre a pro VAR jogada, Diego e respondeu que ver marcou um que pouco com a cabeça não era e o um gol. pouco com a mão Eu de brincando, Deus, nem tinha dando VAR origem nessa ao termo época. que o lance ficaria conhecido. Ao final do torneio, a Argentina se sagraria bicampeã mundial. Roubado. Na mesma partida entre a Argentina e a Inglaterra, 4 minutos depois de abrir o placar com a mão, Maradona recebeu a bola na defesa, passou por 3 jogadores de linha ingleses e ainda driblou o goleiro para ampliar a vantagem argentina, 2-0. Tudo isso em 10 segundos. Nossa senhora. Esse gol seria eleito pela Que FIFA em bonito 2002, após votação online, como o gol do século, o mais bonito da história das Copas. Uruguai e Itália lutavam por suas vidas na fase de grupos da Copa de 2014. O jogo valia a classificação para a vaga restante nas oitavas, após a Costa Rica surpreender 3 campeãs mundiais no grupo da morte. O jogo estava 0-0, resultado que favorecia a Itália, até que Suárez e Chiellini caem na área. Na hora, aparentemente, apenas uma disputa de espaço normal. Até que o replay mostrou que Luis Suárez mordeu o ombro do zagueiro italiano. O juiz não viu e o atacante seguiu em campo e viu sua seleção marcar o gol da classificação 5 minutos depois. Apesar de passar ileso durante a partida, a mordida foi o assunto mais comentado do jogo, e a FIFA puniu o atleta com a maior suspensão da história das Copas. 9 jogos fora, além de 4 meses sem poder exercer qualquer atividade no futebol. Ou seja, ele não poderia nem treinar pelo clube que tinha acabado de o contratar. A punição foi dura muito pelo fator dele ser reincidente. Não foi a primeira e nem a segunda vez que Suárez mordeu um adversário. O primeiro caso aconteceu em um jogo entre Ajax e PSV pelo campeonato holandês de 2010. O segundo incidente foi no clássico entre Liverpool e Chelsea, cerca de um ano antes da Copa. Nas 3 ocasiões, Suárez não foi expulso. Sua punição só veio depois do fim da partida. Na grande final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empatavam em 1-1. O jogo muito equilibrado já estava na prorrogação e qualquer erro àquela altura cabeçada poderia do significar Zidane. a perda do título mais cobiçado do esporte. Foi quando, em uma discussão fora da jogada, o grande astro da seleção francesa, Zidane, se virou e deu uma cabeçada no zagueiro italiano Materazzi, do nada. O juiz não viu, mas após consulta com o quarto árbitro, optou por expulsar o francês, que viu do vestiário sua Era seleção amarelo, perder o com certeza título era na disputa de amarelo. pênaltis. Essa foi a última partida da carreira do meio-campista. Durante muito tempo não se soube exatamente o que Materazzi tinha feito para tirar Zidane do sério daquela forma, algo que nunca tinha acontecido em sua vitoriosa carreira. Segundo Materazzi, o francês teria oferecido a sua camisa e ele respondeu dizendo que preferia a irmã dele. Zidane quase nunca fala sobre o incidente. O Brasil lutava pelo pentacampeonato em 2002, porém muitas dúvidas ainda pairavam sobre aquela equipe.
A principal estrela do time, Ronaldo, teve sua convocação extremamente questionada, pois passou a temporada inteira lesionado e sem jogar pelo seu clube. Antes das semifinais, ele sofreu uma nova lesão na perna, que poderia enterrar de vez as chances brasileiras, mas o atacante pretendia jogar mesmo não estando 100%. Para desviar o foco da imprensa, que só falava de seu problema físico, Ronaldo decidiu fazer o corte de cabelo mais bizarro que ele conseguiu. Ele apareceu para a partida contra a Turquia com o chamado corte cascão, com a cabeça inteira raspada, só deixando o cabelo em um formato de meia-lua na parte da testa. E a cortina de fumaça funcionou. Os jornais tiraram o foco de sua lesão e só falavam no seu estilo peculiar. Ronaldo marcou um gol contra a Turquia nas semis e mais 2 na final contra a Alemanha, dando ao Brasil o pentacampeonato mundial como artilheiro da competição. Tais feitos fizeram com que muitas pessoas ao redor do mundo, principalmente no Brasil, replicassem o corte, para o desespero de suas mães. Lançamento da Growth, que é o Daily Whey, só que agora em novas quantidades. Nós já temos o whey de 1 kg e principalmente no Brasil, replicassem o corte, para o desespero de suas mães. Gente, então foi isso o react. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã irei fazer a parte 2, Águas Rasas. Então foi isso. Valeu e tchau.